O novo presidente da Câmara, Hugo Motta, fez um discurso defendendo a pacificação e afastou qualquer possibilidade de impeachment de Lula nesse momento. Hugo Motta defendeu uma Câmara unida e unida com o Executivo, que é, no caso, o governo do presidente Lula. O discurso dele gerou indignação de muitos ali presentes, da maioria dos parlamentares bolsonaristas que estavam ali ficaram indignados com o discurso de Hugo Motta, porém ele foi o vencedor do mesmo jeito na sessão à presidência da Câmara dos Deputados e comandará a casa até 2027. Olha só o discurso dele, que deixou ali os bolsonaristas presentes na sessão completamente irritados e os governistas bem animados com a presidência do Hugo Motta, que planeja ali então unir a casa e afastar qualquer possibilidade do impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva. De ocupar este espaço pela primeira vez em meu primeiro mandato, sair daqui para ali não pode ser a distância entre a humildade e a arrogância. Acredito na humildade não como discurso moral, mas como atitude de vida e como postura política. Sem nem de longe me comparar a essas grandes figuras históricas, apenas a título de ilustração, Mandela era um líder gigantesco e tinha a marca da humildade. Gandhi, colossal, era um exemplo da força através da humildade. Considero que a arrogância é uma marca de fraqueza na vida pública e não entendo que a humildade seja sinônimo de fraqueza, mas de firmeza. Uma firmeza que é tão consciente de suas convicções que não precisa exacerbar, não precisa desrespeitar, não precisa extrapolar. E, sobretudo, não precisa se achar infalível ou absoluta. Entendo esta casa e este plenário como um gigantesco e poderoso oceano. E o presidente não comanda o mar, conduz o barco. O comandante não determina a direção das marés. Não é ele que controla as forças da natureza política. O que melhor um presidente pode fazer é conduzir esta nau sabendo navegar. O presidente tenta ser um bom navegador, entendendo que ninguém navega o mar, mas no máximo o navio. E o navio não pode nunca navegar contra as ondas do mar. E as ondas hoje são as forças políticas que se formam em todo lugar e desaguam nas discussões desta casa. E o presidente tem de saber respeitar, o que, aliás, vem sendo feito nas últimas presidências. As maiorias robustas comprovam que o plenário foi soberano tantas e tantas e tantas vezes em questões cruciais. Cabe a mim, se puder contar com o apoio de vossas excelências, ter a clareza de explicar como pretendo me conduzir. Nada grandioso, mas uma pequena peça fundamental nesta grande construção que todos fazemos juntos, chamada história. Quero ser um elo na corrente, um elo forte, mas com a consciência de ser apenas um elo na corrente que não deve se quebrar, que não deve se partir, que não podemos deixar romper. Porque todas as vezes que romperam essa corrente em nossa história, partiram a democracia. O meu dever é ser esse elo, passageiro, como todo poder, efêmero, mas sólido, que deverá se ligar ao elo que virá depois, para que essa corrente continue intacta e a nossa democracia inquebrantável. Se for eleito o vosso presidente, tenho certeza que será com grande orgulho e honra, mas não tenham dúvida, nenhum presidente deixa de usar este broche que nos identifica e nos iguala, e nem tem direito a dois broches. Nunca lhe foi conferido um broche especial de presidente. O presidente é um deputado que tem de servir esta casa como um igual, pois chegará ali com este broche e dali sairá com ele. Nos últimos meses, nunca haverá uma unanimidade, mas as decisões do presidente, se tomadas com sabedoria e humildade, nunca poderão ser decisões pessoais. Nos últimos meses, tenho conversado com cada um de vocês pessoalmente, ouvindo as demandas, as propostas de cada um. Juntos, vamos fortalecer institucionalmente a Câmara, manter a sua autonomia e independência em relação aos demais poderes. É salutar compreendermos que uma boa gestão de país se faz com respeito, um pressuposto da harmonia. Um país equilibrado, um povo forte, se faz na construção dessa harmonia tão importante para a manutenção dos espaços democráticos. Queremos uma Câmara forte, com a garantia de nossas prerrogativas e em defesa da nossa imunidade parlamentar. A garantia das prerrogativas parlamentares é essencial para o fortalecimento do povo, pois cada um de nós, deputados e deputadas, está diretamente relacionado aos anseios daqueles que confiaram o voto a cada uma e cada um aqui presente. Juntos, buscaremos debater temas relevantes, abrindo diversas frentes de discussão, oportunizando previsibilidade sobre a pauta legislativa, direcionando para um aprimoramento constante das agendas temáticas. Considero importante a retomada das sessões no começo da tarde, evitando notificações de última hora. O planejamento deve preceder nossas ações. Dessa forma, os impactos nas agendas interna e externa de cada parlamentar é minimizado.
De maneira prática, precisamos, por exemplo, estabelecer com antecedência quais sessões serão virtuais e presenciais. Devemos também priorizar um alinhamento de pautas com o Senado para otimizar o processo legislativo. Se for eleito, quero buscar junto aos pares o estabelecimento de critérios para a designação de relatorias de projetos. A distribuição de relatorias precisa ser mais equilibrada, de modo a oferecer mais oportunidade a deputados menos experientes ou com menos protagonismo, promovendo uma participação mais ampla e inclusiva do processo legislativo. É uma Câmara de todos, para todos. A multiplicidade de vozes do parlamento deve reverberar em atitudes que estejam do lado do Brasil. Faço aqui meu compromisso de, caso eleito, facilitar as audiências, criar uma rotina periódica de acesso ao presidente, com reuniões da mesa diretora de forma mais inclusiva e com transparência de decisões. Sou mais um entre vocês. E como presidente, isso não vai mudar. Precisamos combinar qualidade e quantidade no trabalho legislativo, aprofundando o debate das pautas, fortalecendo as comissões, tão essenciais para a discussão detalhada de projetos relevantes. Assumir o compromisso com a bancada feminina, em promover ainda mais o respeito e a visibilidade das mulheres no parlamento, com relatorias de projetos que não tratam só sobre mulheres, mas que elas possam assumir cada vez mais a liderança de propostas de agenda econômica, de educação, de segurança pública, de outros projetos de interesse do Brasil, além de melhorar a estrutura da Secretaria da Mulher. A deliberação de projetos relacionados aos interesses das mulheres também será incorporada de forma contínua à agenda da Casa, deixando cada vez mais de estar limitada apenas à semana do dia 8 de março. Precisamos, a partir da consciência e do compromisso com o bem-estar social, a partir do que falamos, valorizar mais a nossa Secretaria de Comunicação para que possa dialogar com a sociedade, explicar com clareza as pautas para que os parlamentares participem dos conteúdos e ganhem visibilidade, principalmente nas redes sociais digitais. Hoje sabemos que as forças que agitam os mares da política ocorrem em tempo real e vêm inclusive de fora dessa casa. Devemos compreender os novos ventos que moldam o caminho a ser navegado. Vamos ajustar as velas, estabelecer a escuta ativa, honesta e guiar os destinos do Brasil com franqueza e esperança. O fato, amigos e amigas parlamentares, é que todo o poder desta casa não emana da presidência, mas deste plenário e de cada deputado e deputada individualmente, devida e legitimamente eleito pelo povo. Caberá a mim, se puder receber a confiança de vossas excelências, ser aquele que mais vai ouvir e que ficará mais rouco, que mais receberá a pancada dos ventos da nossa democracia. E reafirmo, diálogo inesgotável é a melhor forma para encontrarmos o caminho melhor. Dialogar pressupõe ouvir, não há voz a ser ouvida sem ouvido aberto. Então, haverá hora de dialogar, de colher os ventos que moldam os movimentos das ondas, e haverá hora de decidir, de ajustar as velas. Eu tenho uma história de vida, estou no meu 4º mandato de deputado, e pude conviver com muitos colegas que me ensinaram muito e pude conhecer bem esta casa. Não tenho nenhuma outra ambição a não ser ajudar nesse período tão complexo do país e do... Como vocês puderam ver aí, o discurso dele foi contundente. Ele realmente ali não teve papas na língua e mostrou que não vai ter esse negócio de impeachment, pelo menos por enquanto, né, pessoal? A gente não sabe se esse cara vai mudar de ideia, se foi apenas um discurso, mas a princípio ele disse que vai pacificar a política, que vai tentar pacificar a política, que a política precisa acabar com esses nervos acirrados e não vai ter impeachment por enquanto. Pelo menos foi o que deu para entender desse discurso do novo presidente da Câmara, Hugo Motta. O que vocês acham? Deixe sua opinião aí abaixo. Comente se você teve a mesma sensação ou se você acha que esse cara vai apoiar os bolsonaristas em um processo de impeachment. Deixe sua opinião aí, o seu like no vídeo.